Boa tarde, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos tenham passado um lindo Dia dos Pais, que foi ontem. Espero que vocês tenham gostado da nossa homenagem. Fui pensando muito em vocês, por isso que eu pedi tanto as fotos daqueles dias para vocês. Mas espero que vocês tenham gostado, que tenham passado um bom Dia dos Pais. E não esquecer, né, que Dia dos Pais e das Mães são todos os dias, né? A gente tem um dia alusivo só para isso, para que a gente não possa esquecer. Vejam bem. Já que sentar aqui, na hora dos exemplos eu vou para o quadro. Olha só. Hoje nós vamos trabalhar uma classe gramatical chamada advérbio. A gente já trabalhou o substantivo, vocês também já sabem o que é um adjetivo, conhecer alguns tipos de pronomes, os pronomes pessoais, do caso reto e do caso oblíquo, os pronomes possessivos. Trabalharemos futuramente outros tipos de pronome, mas hoje a gente vai introduzir os advérbios e as locuções adverbiais. Primeiro, quero que vocês abram na página 18 do livro de vocês e 19, tá? Na página 19 tem uma pequena explicação, do que seria, do que viria a ser um advérbio. O que é um advérbio, tá? De um modo geral, ele vai, de certa forma, ele vai substituir um verbo ou, como eu coloquei aqui no quadro, um adjetivo ou outro advérbio. E ele vai, pessoal, indicar circunstâncias. Eu acredito que essa seja uma classe gramatical das mais fáceis da gente trabalhar, porque ela vai indicar circunstâncias. Professora, que circunstâncias são essas? As circunstâncias de tempo, as circunstâncias de modo, de lugar, de dúvida, de negação, entre outras circunstâncias, tá? A gente vai entender melhor o que é. Eu vou trazer uma linguagem mais objetiva para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Deixa eu ver se dá para me ver. Dá? Advérbios e locuções adverbiais. São palavras e expressões que modificam o verbo no seu sentido. Não é que ele vai modificar o verbo. Ele pode modificar o sentido do verbo. Lembrando que o verbo é uma classe gramatical que vocês também já conhecem, né? E o verbo seria a ação da frase, né? Por exemplo, o verbo ser, né? Temos aí o verbo chegar, eu chego, tu chegas, ele chega, enfim. Então, esses são os verbos, aqueles que podem ser conjugados e que vão indicar a ação na frase ou na oração, tá certo? Então, vejam só. O advérbio ou a locução adverbial, gente, quando eu falo em locução, a locução adverbial vai ser uma expressão, né? Então, vai ser mais de uma palavra, tá certo? São palavras e expressões que modificam o verbo no seu sentido, o adjetivo ou o outro advérbio, indicando circunstâncias que podem estar relacionadas a. Eu coloquei aqui tempo, lugar, modo, afirmação, negação, dúvida e intensidade, que são inclusive alguns que tem no livro de vocês aqui embaixo. Estão vendo? Mas aí eu vou fazer diferente, né? Para que vocês possam entender, eu vou trazer algumas frases e aí eu vou explicando a vocês aos poucos. Por exemplo, a circunstância de tempo. Ontem fui à praia. Então, vejam só. Eu tenho aqui o verbo ir, né? Do lado. Praia, que é um substantivo. E ontem vai ser o meu advérbio de tempo, que está indicando a circunstância de tempo. Se eu dissesse, eu irei amanhã ao parque. Então, amanhã também é um advérbio que indica essa circunstância de tempo, né? Quais são os outros de tempo? Cedo. Eu acordei cedo naquele dia. É tarde. Tarde também. Então, deixa eu ver uma com tarde. É tarde para recomeçar. Então, todos esses advérbios vão indicar uma circunstância de
tempo, certo? Vamos para de lugar. De lugar. Aqui não cabe você. Vejam que eu tô colocando sempre o advérbio no início, né? Mas ele pode estar no final, pode estar no meio da frase. Isso é mais para facilitar a compreensão de vocês, certo? Então, aqui não cabe você. Então, aqui é uma circunstância de lugar. Eu tenho outros verbos como ali, lá, perto, longe. Então, todos esses são advérbios que indicam circunstância de lugar. O modo. Se eu digo assim, Nicolas respondeu depressa. Vejam bem. Agora vejam só onde é que vai estar meu advérbio. Nicolas, que é o meu sujeito, meu substantivo. Respondeu, que é o meu verbo. E depressa. Depressa vai ser o meu advérbio. O advérbio de modo. É o modo como ele respondeu. Ele respondeu depressa. Agora, se eu dissesse assim, Nicolas respondeu devagar. Também seria um advérbio de modo. É o modo como Nicolas respondeu. Nicolas respondeu calmamente. Também seria o modo como Nicolas respondeu. Portanto, é um advérbio que indica circunstância de modo, tá? Vamos para a afirmação. A afirmação é mais fácil, né? Sim, irei com você. Então, gente, a circunstância de afirmação, ela está indicando uma afirmação, né? Certamente, sim, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Realmente, então, todos esses advérbios são advérbios de afirmação. De negação. De negação também é fácil, né? Não irei ao shopping. Perdoem a letra, tá, gente? Porque é bem complicado escrever assim. Então, quando eu digo não irei ao shopping, eu estou negando, tá? Então, eu estou utilizando um advérbio de modo para negar. Deixa eu ver quais outros advérbios de modo não, gente, de negação, perdão. Outros advérbios de negação, além do não, tem mais, tá? Eu vou tentando lembrar, eu lembrei no início da aula, vou tentando lembrar e no final eu digo para vocês. De dúvida, se eu disser assim, talvez as aulas presenciais retornem. Então, eu tenho dúvida se elas vão voltar. Então, eu estou demonstrando aí nesse talvez uma circunstância de dúvida. Então, esse é um advérbio que indica uma circunstância de dúvida, tá? Intensidade, se eu digo, o café está muito quente. Então, esse muito está indicando que o café está quente demais. Muito é um advérbio de intensidade. Se eu digo, ponha menos sal, por favor. Então, menos é um outro advérbio de intensidade, tá? Dessa vez, menos, que está indicando essa circunstância de intensidade. Agora, se eu digo assim, coloque pouca sobremesa. Então, pouca é também um advérbio de intensidade. Coloque bastante salada. Bastante também será um advérbio de intensidade. Lembrando, os advérbios, eles vão indicar circunstâncias, certo? E dessa forma, eles conseguem modificar no seu sentido um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Uma frase pode ter mais de um advérbio? Pode, certo? Então, vocês vão aprender a identificar esses advérbios, tá certo? Temos atividade sobre esse conteúdo na página 18 e na página 19. Vejam que, e também
também na 20. Vejam que é uma atividade simples, tá? Não é nada muito complicado de se fazer. Eu até tô dando uma olhada aqui para ver se tem alguma coisa complicada para explicar logo para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. E lembrando, gente, que todos esses exemplos eu citei advérbios, mas tem as locuções adverbiais que chega a ser mais de uma palavra, ou seja, uma expressão, tá? Então, quando tem duas ou mais palavras, vai ser já uma locução adverbial e não só um advérbio, combinado? Então, é isso, né? Não é um assunto complicado e difícil. Se vocês tiverem dúvidas, é só falar comigo no privado, tá? Eu vou explicar a atividade logo aqui no vídeo, porque aí vocês já vão fazendo. Na página 18, deixa eu te sentar aqui um pouquinho. Na página 18, tem um textinho, né? Que inclusive eu acho que vocês já leram, né? Sobre quem descobriu a energia elétrica, certo? Então, vocês vão reler esse trecho do texto e tem algumas palavras destacadas, não é? Tá perguntando qual é o objetivo desse trecho. Então, é uma questão interpretativa. Letra B. Resuma com suas palavras as principais informações de cada período de tempo indicado. Então, aí eu tenho um quadro, tá? Eu tenho vários tempos, vários períodos. Aí vocês vão identificar no texto, tá? Então, são questões de interpretação. Na página 19, diz assim: há ainda palavras que indicam outras circunstâncias, além de tempo, como lugar e modo. Releia o trecho a seguir e observe as palavras ou expressões destacadas. Então, eu tenho aí, no Brasil, a energia elétrica vem principalmente das usinas hidrelétricas. Então, essa expressão que está destacada, ela indica uma circunstância de tempo. No Brasil, é uma circunstância de tempo, de modo ou de lugar, de acordo com aquilo que a gente estudou agora. 3. Releia este outro trecho. O dínamo é uma máquina enorme que gira forte. Letra A. A palavra destaca acompanha que outra palavra? Então, o advérbio normalmente ele vai acompanhar um verbo. Qual é o verbo que essa palavra forte está acompanhando nessa frase? B. Que circunstância a palavra destacada indica? Então, a palavra forte, ela está indicando circunstância de tempo, de modo ou de lugar. Aí vocês vão me dizer, tá? Aí tem um quadrinho bem legal, falando sobre os advérbios. E na página 20, diz assim: leia as frases e faça o que se pede. Então, com essa atividade aqui, eu vou verificar se vocês percebem que o advérbio, ele modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Então, a letra A diz assim: participamos alegremente da caminhada. Verbo, né? Então, a gente tem o verbo participamos. Qual é o advérbio que modifica o sentido do verbo? Então, quem é que está modificando o sentido do verbo participamos? Qual é o advérbio que está modificando esse sentido? É porque participamos como? Aí, a gente tem um advérbio, vocês vão identificar e vão colocar. Aí, assim, vocês vão fazer as demais, tá? E aí o segundo ponto diz: de que modo participamos da caminhada? Qual foi o modo, que é a circunstância, tá bom? E aí vocês fazem as demais questões. Questão 5. Escolha um advérbio para preencher as lacunas nas frases a seguir. Então, vocês vão escolher os advérbios que sejam correspondentes ao contexto da frase, tá certo? Tem várias combinações possíveis, mas vocês têm que escolher uma que seja coerente, tá bom? Deixa eu ver aqui, pessoal, uma coisa. Eu não sei se vai ter... Deixa eu dar uma olhadinha aqui bem rapidinho, tá? É uma coisa super rápida, não se preocupe. Deixa eu olhar...
Pronto. E, gente, as locuções adverbiais, eu vou confundir um pouco a cabeça de vocês, ou talvez não, né? Talvez vocês tirem de letra. As locuções adverbiais, né? A gente não está falando dos advérbios em si, sim das locuções. Elas podem ou não ser correspondentes a um advérbio, não é? A autora Maria Helena de Moura, ela explica isso bem. Ela diz que ao lado dos advérbios, né, propriamente ditos, que são esses que a gente trabalhou, existe um número infinito de locuções adverbiais, ou seja, de sintagmas adverbiais que têm uma forma tanto fixa e previsível como essas que eu apresentei e outras não, tá? Então, são advérbios propriamente ditos, o que se expressam por uma só palavra, como eu disse. Como estes que ocorreram no texto inicial do capítulo que a gente já observou, tá? Por exemplo, infinitamente, calmamente, rapidamente, longe, justamente, perto, são todos advérbios propriamente ditos. No mesmo texto que a gente trabalhou, ocorre a locução adverbial de súbito. Então, súbito, que é um advérbio, temos a locução adverbial subitamente, tá? Entretanto, pessoal, nem sempre isso ocorre, nem sempre isso acontece, já que a existência ou não de um advérbio correspondente é questão da coisa da língua mesmo, tá? Do léxico. Vocês não vão conseguir entender isso agora, só mais para frente. Assim, também são comuns locuções adverbiais para as quais não existe um advérbio simples correspondente. Então, às vezes, a gente não consegue identificar porque a gente vai diretamente nessa classificaçãozinha, por exemplo, que a gente viu no quadro. Nesse quadro que tem, acho que é a página 16, né? Porque eu voltei aqui as páginas. Mas vocês vão conseguir tirar de letra, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos trabalhar essa classe gramatical. E daqui para frente, tem outras que a gente vai conseguindo conhecer aos poucos. Beijo, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.